graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Esta é a nossa meditação para o dia de hoje, Provérbios, capítulo 5. Diz a palavra do Senhor: Filho meu, atenda a minha sabedoria e a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas: como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Nós lemos Provérbios capítulo 5, do 1 ao 14. Este capítulo continua até ao versículo 23. Pela sua extensão não vamos lê-lo todo. No entanto, neste capítulo nós encontramos mais uma lição de vida que o pai procura ensinar ao filho. Neste caso, o valor do casamento e da fidelidade conjugal. O pai faz uma advertência muito séria contra o adultério, chamando o filho, mais uma vez, a prestar atenção ao seu ensino. Do versículo 1 ao versículo 6, ele fala-nos da mulher sedutora. É certo que tanto homens como mulheres se encaixam nesta descrição aqui apresentada. A mulher e o homem sedutor fala de uma forma graciosa, revela-se alguém meigo, doce, superficialmente apenas. No entanto, o seu interior é cheio de destruição e morte. Vemos aqui pelas palavras do pai que este filho tem idade suficiente para estar sujeito à atração sexual e ao prazer sexual. A área da sexualidade é uma das que Satanás mais tem provocado estragos na sociedade. Ao longo de toda a existência da humanidade, a libertinagem sexual tem sido cada vez mais um fator desestabilizador e tem revelado as suas consequências nefastas no ser humano. As pessoas confundem amor ao sexo. Em busca de amor, entregam-se sexualmente. Em busca de afetos, na sua carência afetiva, procuram preencher de uma forma que não pode ser preenchida esta mesma carência. Aqui o autor, no capítulo 5, fala-nos dos lábios que destilam favos de mel. É uma referência ao seu discurso encantador, ao seu discurso atraente, às palavras agradáveis que, portanto, são agradáveis de se ouvir e que revelam que, de alguma forma, somos apreciados, que alguém nos ama. Contudo, são palavras enganadoras. Existem homens e mulheres que seduzem outros apenas pelo prazer sexual, outros porque pretendem extorquir de alguma forma, ou então simplesmente pelo orgulho de dizer: eu conquistei, eu sou capaz. Nós somos filhos de Deus e, como tal, devemos afastar-nos de todo e qualquer relacionamento sexual ilícito. E nesta categoria nós podemos encaixar o adultério, que é um relacionamento de alguém casado, um relacionamento sexual fora do casamento. Também podemos enquadrar a fornicação, que consiste na prática sexual fora do casamento de alguém que não é casado. Podemos falar da masturbação, da pornografia, da homossexualidade. Portanto, nós vemos da pedofilia também. Nós vemos como é que efetivamente a nossa sociedade tem sido inundada
por uma sexualidade desordenada. Aliás, a indústria sexual movimenta milhões, muitos milhões de euros, quer na prostituição, na pornografia, o que revela efetivamente a decadência sexual em que vivemos. Hoje em dia parece normal as pessoas, por exemplo, nos seus contactos nas redes sociais e no processo de sedução, de relacionamentos, enviarem fotos em que estão semi-despidos ou das suas partes íntimas, do seu corpo. Vemos, portanto, uma sociedade sem pudor, sem decência. Mas nós, como filhos da luz, somos chamados a marcar a diferença. As palavras da mulher adúltera e do homem adúltero, anteriormente doces, resultam, contudo, num dissabor, ou seja, algo amargo. As promessas são vazias, o momento pequeno de prazer acaba em dissabor, culpa, mágoa, tristeza e dor. É disto que Deus quer livrar-nos, por isso Ele nos deixou a sua palavra. Sejamos sábios, não nos deixemos levar por palavras enganadoras. Dos versículos 7 ao 14, o autor trata sobre a loucura do adultério. Quem o pratica é louco, é falto em sabedoria. Nos versículos 15 a 20, fala-nos da sabedoria da relação sexual dentro do casamento, do prazer e da bênção que há no relacionamento dentro do casamento. Portanto, a sabedoria também se manifesta nesta área, na área da nossa sexualidade. Nos versículos 7 a 14, o pai fala também das desvantagens econômicas e sociais do relacionamento extraconjugal. Contudo, isto não se compara à sentença decretada pelo Senhor aos que vivem neste pecado, ou seja, a morte. O sentimento de arrependimento do pecado depois de sofrermos as consequências é terrível, como expressam os versículos de 11 a 14 que podemos reler. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino. Os irmãos, reparem que a pessoa arrepende-se e pensa para trás, como aborreci o ensino, como é que foi possível? E desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Portanto, esta pessoa sofreu as consequências, pensa para trás, se eu soubesse. Irmãos, nós não precisamos de chegar a este ponto, porque temos a palavra do Senhor que nos conta todo o filme. Ela mostra-nos o caminho da obediência, que é o caminho de bênção, e mostra-nos também o caminho da desobediência à palavra do Senhor, que é um caminho de destruição, é um caminho de morte. Portanto, que nós possamos optar pelo caminho da obediência, que é o caminho de sabedoria. Do versículo 15 ao 20, o pai adverte o filho que o caminho para a satisfação da necessidade sexual é o casamento. Este é efetivamente o caminho, a forma que Deus decretou para que o ser humano seja satisfeito na sua área sexual. Nós vemos que Hebreus, no capítulo 13, a palavra do Senhor é clara ao dizer-nos no versículo 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Portanto, que seja digno de honra entre todos, casados, solteiros, que todos honrem o matrimônio, que todos honrem o casamento. Deus julgará os impuros, aqueles que têm relacionamento sexual fora do casamento, e os adúlteros também. O pai termina fazendo uma referência à omnisciência do Senhor, que conhece os caminhos, o coração de todos os homens. Portanto, nós podemos fazer coisas às ocultas dos homens, mas sabemos aqui que Deus tudo vê. É o que o pai está a dizer ao filho, como que desencorajando o filho a um comportamento hipócrita em que diante das pessoas ele é uma coisa e por trás faz outras coisas às escondidas. O pai está a advertir ao seu próprio filho, dizendo-lhe: filho, Deus vê todas as coisas e Deus conhece todas as coisas. Deus sabe aquilo que nós fazemos no nosso íntimo, no nosso quarto, os pensamentos da nossa cabeça. Tudo isto está patente, está diante dos olhos do Deus omnisciente, a quem vamos prestar contas.
Deus julgará os perversos, a sua falta de disciplina trará juízo às suas vidas, pois não negaram os seus impulsos sexuais desordenados, desobedeceram desta forma então a palavra do Senhor, cometeram loucura, afastaram-se da sabedoria. Que Deus nos guarde e nos livre de sermos loucos, ou seja, de sermos faltosos em sabedoria, também no exercício da nossa sexualidade. Que Deus nos ajude e nos abençoe.